Boa tarde, colegas. Gostaria de apresentar para vocês a mestranda Rosimari Ferreira, que vai falar conosco hoje, explanando o assunto sobre racismo em algumas áreas e também algumas frases que usamos no cotidiano e nem nos damos conta que são frases que agridem ao negro ou à negra que trabalha conosco. Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Rose e eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi feito para vir aqui trazer para vocês uma conversa sobre racismo, sobre a estrutura racista em que nós vivemos. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer aos nossos ancestrais, a quem veio primeiro, a minha mãe como mulher negra, que não se encontra mais aqui nessa dimensão, ao meu pai como homem negro, a minha irmã, professora Sônia Maria Cruz, que foi quem me fez esse convite também, e a toda a população negra que luta e faz resistência diariamente. Trago para vocês aqui então o trabalho Onde Você Esconde o Seu Racismo. Inicialmente eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a minha formação acadêmica, quem eu sou, de onde eu venho. Eu sou cirurgia dentista de formação, fiz faculdade de odontologia na PUC há mais de 30 anos. Fui a única estudante negra durante a graduação. Na pós-graduação, eu me especializo em saúde coletiva pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFRS, o Campus Alvorada. E atualmente eu faço mestrado em saúde coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. E o que a gente vai falar aqui então? Parafraseando a nossa Conceição Evaristo, vamos falar da escrevivência, daquilo que nós mulheres negras fazemos, do trabalho que eu faço e vou contar um pouco para vocês. E das situações de racismo, as frases de uso cotidiano. Então vamos começar com um conceito e eu parto a partir do Silvio Almeida, eu uso esse autor aqui para conceituar o que é o racismo. Essa forma sistemática de opressão de uma raça, no conceito social de raça, que se acha superior a outras raças. Vou falar aqui para vocês do racismo do branco em relação ao negro. Então, que o racismo é uma relação de poder. E por que a gente vai falar sobre racismo? Então, se a gente não falar sobre racismo, ele vai acabar? Ele vai deixar de existir? Não, é justamente porque existe o racismo, porque nós somos uma população, mais de 55% da população brasileira é constituída pela população negra e nós não vemos negros em espaços de poder. Nós temos no Brasil o mito da democracia racial, por isso que nós temos que falar sobre racismo. E vamos falar de racismo institucional? Por que as instituições são racistas? Por que existe essa estrutura toda montada e formada no racismo? Porque as instituições são formadas por pessoas. Porque a sociedade é racista. A sociedade se estruturou no racismo. E as instituições, no momento que são formadas por pessoas, as pessoas levam esta formação para dentro das instituições. Falo um pouquinho para vocês então da pesquisa que eu estou realizando no mestrado, e a gente está falando da integralidade do cuidado. A minha pesquisa é com gestantes que estão em acompanhamento no pré-natal na unidade de saúde. Em relação a um trabalho que já foi executado, do tempo de espera que a gestante teve que aguardar para ser atendida na maternidade. Quando se analisa raça, cor e assistência ao pré-natal e ao parto, o que nós temos nesse trabalho desses autores? Que as mulheres pretas e pardas tiveram tempo maior de espera para aguardar para ser atendida na maternidade do que as gestantes brancas. E que foram as mulheres pretas e pardas, 68% que não tiveram direito a um acompanhante no período de pré-parto, parto e no pós-parto. Ainda que tenhamos a lei do acompanhante, está aqui a fonte, que permite que a gestante escolha o acompanhante do seu gosto, quem ela quiser, para estar junto com ela no período de pré-parto, parto e pós-parto. Quando analisados, então, em relação ao pré-natal,
né? O Ministério da Saúde preconiza que sejam feitas no mínimo 6 consultas de acompanhamento do pré-natal. E quando analisamos que o índice de não realização do pré-natal, ou seja, ou não foram feitas nem um mínimo de 6 consultas ou não foram realizadas consultas, foi maior para mulheres de cor negra do que para as mulheres de cor branca. E o índice de pré-natal inadequado, que se relaciona a um número mínimo de consultas, não foi atingido esse mínimo número de consultas. Foi maior também para mulheres de pele negra ou parda. Quase 1/3 das pardas e negras não conseguiu atendimento na maternidade, no primeiro estabelecimento que foi procurado, e no parto vaginal receberam menos anestesia. A isso chamamos de racismo institucional. Ainda continuando na pesquisa, a peregrinação em busca de atendimento para a maternidade foi 31,8% entre as negras, 28,8% nas pardas, ou seja, mulheres negras e pardas tiveram mais dificuldade para conseguir uma maternidade. Ao que essa autora coloca como discriminações adentram o âmbito da atenção oferecida pelo serviço de saúde. Eu aqui abro um parênteses para colocar que o racismo, e é o racismo institucional que está no serviço de saúde e que é o responsável por esses dados que temos aqui. Quando a gente vai falar de morte materna, nós vamos falar de mortalidade materna, que é a morte da mãe, que pode acontecer durante a gravidez ou nos 42 dias seguintes ao parto e que se relacionam com essa gravidez e com o parto. O que nós temos então de mortalidade materna? Atualmente o índice brasileiro é 64 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Nós temos aqui no Brasil que a mortalidade materna é maior entre as mulheres negras do que as mulheres brancas. E o que a gente chama isso então? O que faz com que mais mulheres negras morram por questões relativas à gestação? Se nós considerarmos que a assistência ao pré-natal e a assistência ao parto são as duas maneiras de evitar a mortalidade materna e que a maioria dos usuários e das usuárias do SUS é atendida aqui a população negra, as causas são preveníveis e preventíveis da mortalidade materna. Se nós tivermos assistência ao pré-natal e assistência ao parto dentro do Sistema Único de Saúde, nós vamos evitar a morte de muitas mulheres negras. A morte de muitas mulheres, mas a gente está falando aqui das mulheres negras. Quando se toma, então, consciência dessa dimensão do racismo, o que é essa estrutura baseada, montada, a nossa sociedade estruturada no racismo, nós pensamos que a responsabilidade de cada um no papel de transformar uma sociedade não racista. Estranhar aquilo que nos é natural, inclusive no serviço de saúde. Por que somos uma população majoritariamente negra e no serviço de saúde nós encontramos pessoas, a maioria brancas, ocupando as posições de atendimento e a população negra como usuária do serviço? Então, falando para vocês um pouquinho agora dos episódios de racismo. E a gente vai falar um pouquinho de frases racistas usadas cotidianamente, naturalizadas na nossa linguagem. E trago para vocês de novo a escrevivência aqui da nossa Conceição Evaristo, porque eu falo para vocês desses episódios acontecidos na pós-graduação. Então, termos como mulata, e vocês provavelmente já ouviram falar sobre isso. Aqui, de novo, eu trago o conceito a partir da Djamila Ribeiro, do livro da Djamila Ribeiro, que fala uma palavra pejorativa que se refere à mestiçagem, a uma mistura imprópria, impureza, ao cruzamento, então colocando que uma mulher seria o resultado de um cruzamento entre animais, entre aquilo que é uma espécie superior com uma espécie inferior. Triste herança, triste lembrança do período de escravização, em que mulheres negras eram estupradas pelos senhores do engenho e em função desse estupro nasciam crianças mais claras, de pele mais clara, consideradas mulatas e mulatos. Outra expressão que eu trago para vocês aqui, negro de alma branca.
como o ser branco ser o sinônimo de uma característica positiva e o negro colocado como uma característica negativa. Ela é negra, mas é bonita. Ou seja, não é possível que as duas coisas estejam juntas. A mulher é negra e ela carrega suas características. E essa conjunção adversativa, mas é bonita, vem trazer para nós que ela não tem como ser as duas coisas. Mulher negra e mulher bonita. Mais uma frase. Amo a cor de vocês. Mulheres negras são exóticas. As mulheres não são animais para serem consideradas exóticas. E muito menos colocadas na posição inferiorizada ou desumanizada, que é o processo do racismo. Aqui eu trago para vocês, mais também falando sobre a Djamila Ribeiro, perceba o racismo internalizado em você. O racismo é uma estrutura na nossa sociedade. As pessoas são racistas e não sabem que são racistas. E essa é uma das formas da gente pensar quando se ouvem frases do tipo: claro que não, afinal tenho amigos negros, como que eu posso ser racista? O fato de tu ter amigo negro não significa que tu não seja racista. Ele é muito mais estruturado e muito mais aperfeiçoado do que isso. Tu pode ter um amigo negro e ainda assim tu ter atitudes racistas. Quando tu não te percebe, como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Empregou uma pessoa negra para ter os benefícios de uma legislação que diz que precisa ter negros na tua empresa, mas não significa que tu vai dar poder para esse negro, ou que ele vai ocupar uma posição de poder. Racista eu, que nunca xinguei uma pessoa negra? Reduzir o racismo a uma relação apenas de linguagem ou de xingamentos é não reconhecer a estrutura racista deste país. Informe-se sobre o racismo. Outra dica da Djamila também no seu livro Pequeno Manual do Racismo, Antirracista. Reflita no seu trabalho. Se você trabalha no RH de uma empresa, no Recursos Humanos, no departamento pessoal, quem você emprega, quem você faz na escolha das pessoas que estão se candidatando a uma vaga. Se você já não exclui as pessoas que se candidatam simplesmente por elas terem má aparência, a má aparência diga que, vamos fazer uso como uma pessoa negra. Este conceito de má aparência, durante muito tempo e até hoje, é o que exime e exclui muitas mulheres de conseguirem um emprego, muitas mulheres negras. Se você é segurança em algum estabelecimento, reflita sobre os clientes que são seguidos por conta de tom de pele. Vê se você vai atrás de uma pessoa porque ela é branca, por suspeitar que ela possa ser uma pessoa não bem-vinda no seu estabelecimento. E por fim eu deixo aqui mais um convite. Se vocês querem se informar sobre racismo, se vocês querem saber sobre racismo, e uma das maneiras de combater o racismo é ler autoras negras e autores negros que trazem a história deste país e também de outros países que foram fundamentados no racismo, para entender essas diferenças que existem principalmente aqui no nosso país. Muito obrigada.